Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que esteja tudo bem nas graças de Deus, né? Pessoal, veja só, hoje nós iremos falar um pouco sobre o gênero textual. E o gênero textual dessa semana é o texto teatral, tá? Então, a gente vamos retratar algumas ações de texto teatral e vocês irão responder a página 34, 35 e 36. São 14 questões sobre esse conteúdo. Lembrando que dúvidas relacionadas ao nosso conteúdo, termos essenciais da oração, predicado ou do texto teatral, vocês podem me mandarem lá no Insta, tá? Ou então, vocês anotam as dúvidas e amanhã a gente tira a aula. Estou esperando a participação de vocês. Tá um déficit muito grande, tá? De participação nas nossas aulas online, pessoal. Então vamos lá, tira um tempinho. Lembrando, quem já assistiu às aulas motivacionais, as aulas dessa semana, na segunda eu trouxe uma frase motivacional. Deixa eu só baixar aqui. Onde eu retratei para vocês um pouco de tudo de disciplina, estudar, e que tudo que se requer esforço e disciplina no futuro irá abranger melhorias para nós, irá trazer grandes conquistas. Então, assim, toda semana eu vou trazer uma frase para vocês, para meditação, para reflexão mesmo do que venha a se passar, do que venha a acontecer. E aí, nesse momento que estamos vivendo, eu acho que é bastante importante uma frase motivacional, uma frase de força, de alegria, para tentar suprir toda essa carência, porque eu sei que é cansativo, é estressante a gente estar dentro de casa, mas graças a Deus a gente tem que olhar pelo lado positivo de tudo. Se pararmos para olhar o lado positivo, nós estamos em casa com saúde. Não tem algumas pessoas, eu não sei se todos, que não tenham contato para saber, mas até onde eu saiba, ainda não se contaminaram, graças a Deus, com esse vírus. E quem se contaminou já está 10, já está em casa, tá bom, meus amores? E assim, nós estamos com saúde, graças a Deus. Então a gente tem que ter disciplina e esforço para no futuro aderir a grandes conquistas. Estou recebendo ainda, lembrem que as atividades de vocês vão para o qualitativo. Eu ainda estou recebendo as atividades dessa semana. Só dessa semana eu estou recebendo as atividades, tá bom? O texto argumentativo, que eu pedi para vocês retratarem sobre a origem dos festejos juninos, tá bom? E as outras atividades da segunda-feira. Ontem, a atividade de ontem teve, não, na quarta não teve atividade. Mas vamos lá. Eu vou passar para vocês a página 34, 35 e 36. Não vou ler o texto teatral, porque ele é um texto que deve ser interpretado de pessoa por pessoa. Então, cada um de vocês lê o texto, tá bom? E aí vocês me repassam. Vocês vão interpretá-los e vai responder as 14 questões, tá? Vou retratar para vocês o que é o gênero texto teatral. O que são os gêneros de texto teatrais? É um texto que retrata ações ações que se desenvolvem no decorrer de uma história. Então, são histórias contadas, são textos, necessariamente não precisam haver o narrador, não necessariamente não tem a necessidade da participação de um narrador, tá? E são histórias narradas que desenrolam contações de algum tema relacionado ao nosso cotidiano, ou algo sobrenatural, ou uma história de ficção, tá? Então, assim, é um gênero que não só se restringe ao texto, ao teatro, no caso. O texto teatral, ele precisa necessariamente do complemento da encenação para poder ocorrer. As suas principais características são as ações dos personagens, os locais onde ocorre e onde as histórias acontecem. Tá bom, meus amores? O texto teatral, ele tanto faz parte, esse tipo de texto, ele tanto faz parte da literatura, quanto faz parte do teatro. Porque lembra que eu falei para vocês, eles se complementam, eles têm que se complementar para poder interpretar os gêneros, interpretar as estruturas narrativas, como é que o personagem se desenvolve no enredo, qual é a ação que os personagens atribuem, aonde é que acontece, onde é que está acontecendo, qual é o cenário que está acontecendo, tá bom? E aí, todo esse tipo de característica e estrutura narrativa é apresentado diante do texto gramatical. Diante de quê?
é necessário se fazer uma interpretação mais completa, porque é através das falas dos personagens que consegue entender toda a história sobre o gênero, sobre esse gênero, tá? Então, o texto teatral o texto teatral vai encontrar ações que se desenrolam para contar uma história. E aí, essas ações que contam as histórias são através das falas dos personagens, e que necessariamente não é obrigatório ter um narrador. Pode ter ou não um narrador, tá? Na maioria das vezes, o texto teatral ele descreve as características dos personagens, dos locais onde eles estão, onde a história acontece, tudo direitinho para conseguirmos analisar, até porque é com base no texto teatral que se produz a encenação sobre aquele texto. Então é necessário ter toda uma estrutura narrativa, todas as características, para saber de fato, na hora da encenação, o que deve conter ou o que não deve conter na encenação, tá, pessoal? Então, assim, esse é o conceito do texto teatral. São ações que desenrolam-se através de contação por meio de falas dos personagens, onde necessariamente não se apresenta um narrador, mas deve ter na cena as indicações e características de locais onde estão os personagens, quem são os personagens que ali estão presentes e aonde a história acontece, tá? Então eu vou ler aqui as questões para vocês, e depois vocês irão só ler o texto, interpretá-los e responder as questões. Lembrando que amanhã nós iremos fazer as correções das atividades, tá bom, meus amores? Vejam só. Deixa eu só minimizar. Qual foi a primeira proibição real anunciada pelo arauto? Como era caracterizado o rei pelo arauto? E aí, qual foi a primeira proibição e como o rei era caracterizado? Tá? Como se dá a construção da cena? Ou seja, a presença de narrador para contar o que ocorre na cena, ou não há a presença de narrador? Justifique. Além de você dizer como é que é a construção da cena, você tem que justificar a construção dessa cena, tá? Quarta questão. Por que o rei considera o arco e flecha um esporte violento? E aí, pessoal, por que ele considera que o arco e flecha é um esporte violento? Quinta questão. O que demonstra a fala de Restão assim que ele mata o ministro? O que é que demonstra assim na fala dele, de Restão? Tá? Sexta questão. Existe um recurso de linguagem que consiste em fazer uma afirmação, dando a entender exatamente o contrário. Esse recurso se chama ironia, porque podemos afirmar que o modo como o arauto caracteriza o rei é irônico. Porque assim, que o modo como o arauto caracteriza o rei, ele é irônico. Por que ele que usa a ironia? Assinale a alternativa correta. Letra A. Porque ele adula o rei ao enaltecer as suas características, pois, de fato, o rei é bom e amável. Letra B. Porque ele apresenta com suavismo e humaníssimo, mas as ações do rei demonstram extremamente o contrário. E letra C. Porque não pode ser o próximo a morrer nas mãos do filho do rei. Sétima questão. Quando afirmamos que um esporte é nosso favorito, estamos dizendo que gostamos dele, acima de todos os outros. No sentido de Navarro, com que sentido Navarro usou a palavra favorito no texto? Qual foi o sentido? De acordo com o que vocês interpretaram, qual foi o sentido que Navarro usou a palavra favorito no texto? Oitava questão. O fato de Navarro tentar convencer o filho a mudar de esporte demonstra de que ele era um homem bom, preocupado com as vítimas do filho. E aí, o fato quando ele tenta convencer o filho a mudar do esporte demonstra que ele era um homem bom e preocupado com as vítimas? Não. Reston também pensa que o arco e flecha é um esporte violento. E aí, o Reston ele pensa que o arco e flecha é um esporte violento. Décima questão. Qual é a proposta do rei
para poder resolver os problemas das mortes causadas pelo filho. Qual foi a proposta que ele apresentou diante do problema, para resolver os problemas das mortes? Décima primeira questão. Por que o filho não aceita? Por que o filho não aceita as propostas? 12ª. O que podemos deduzir a respeito da proposta do rei ao sugerir que o filho use o ministro da Educação em seus treinamentos? O que é que podemos deduzir a respeito disso? 13ª questão. É possível saber pelo texto como vive o povo de Bambanaliari? Explique. 14ª questão. A situação dessa localidade fictícia de Bambanaliari apresenta alguma semelhança com os lugares reais? Comente. E aí, vocês acham que apresenta alguma semelhança? Façam um breve comentário, tá bom? Então, essas são as 14 questões que está representado ao texto teatral, no qual irá retratar a situação de um rei com seu filho e o uso do esporte violento, o uso do arco e flecha, tá bom? Espero que vocês tenham entendido qual é o conceito, tá? Do texto teatral. Dúvidas, vocês podem me procurarem, que eu sempre terei o prazer de retirar as dúvidas de vocês, tá bom, meus amores? Beijo grande. Espero a presença de todos ou daqueles que possam participar na nossa aula amanhã.